A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. E o rei, entrando para ver os convidados, ali viu um homem que não estava trajado com vestes nupcial e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a parábola é das bodas. Nós vamos entender que Deus, ele preparou uma festa e onde ele enviou, pessoas a convidar algumas pessoas. E a gente entende que quem está fazendo a festa, oferecendo a festa, é o Papai do Céu, o Criador, e que quem vai fazer o casamento, quem é o noivo, é Jesus Cristo. E nós, os convidados, somos a noiva, louvado seja Deus. Só que a gente vai ver aqui que os primeiros convidados, eles não aceitaram. Eles deram desculpa e fizeram um pouco causa do convite. Uns falou assim, foi para o campo e o outro ele tinha negócio. Então ele alegou que eles não podiam, E teve outros que se apoderaram e mataram os servos e ultrajaram, e mataram. Então a gente vai entender aqui que desde o princípio Deus, ele projetou para que isso fosse acontecendo. E lógico, ele enviou profetas, servos, e enfim. Só que todos eles eram mortos porque eram rejeitados. Eles não queriam, participar dessa festa, porque eles estavam com o coração fixado nas coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que daí Deus, ele faz um novo convite, irmãos. E esse convite está aqui, ele chegou a mim, chegou até você. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde eles aceitam. E o texto diz que quando os servos saem para convidar, eles chamaram tanto os maus como os bons. Por quê? Porque Deus tem poder de transformar, mudar as vidas, E não importa, é uma maneira de Deus dizer, não importa como você está. O que importa é que você crê que Jesus tem poder de mudar a sua vida, a sua história, e Ele tem. Só que para servir a Deus, irmãos, é necessário ter fé, Temos que ter a vestimenta da fé. E é essa que faz a diferença, irmãos, na vida de quem serve a Deus. Porque nós vamos ver aqui que eles foram convidados e teve um que ele entrou, ele foi convidado, ele aceitou o convite, mas ele não tinha a vestimenta da fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível servir a Deus sem fé. É impossível estar diante de Deus e não crer nos seus feitos e da maneira que Ele trabalha. Por quê, irmã Inês? Porque vai ter situações na sua vida, quando você estiver servindo ao Senhor, que não vai ter explicação. E você não vai ver nada. Só que Deus, através da sua fé, vai trabalhar por você. Vai fazer aquilo que te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui no texto a gente vai entender que ele não tinha essa vestimenta. E quando Deus passa pelos convidados e vê que tem alguém diferente ali, não tem fé, ele está sem as vestes nupciais, sem o revestimento do alto, sem a presença do alto. Porque, irmãos, é impossível, servir a Deus e não ser diferente. Mas tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e a gente não vê diferença. É uma pessoa igual a outra, igual o ímpio. Não tem a diferença. É porque não serve ao Senhor. Ele está ali para poder passar um período na presença ali dos congregados e a gente não vê transformação. Mas quem está na presença, irmãos, não tem como não ser diferente. Na vida dele, na vida dela, tem graça, tem fé, tem ousadia. É uma pessoa disposta, uma pessoa que sempre vai ter uma palavra de apoio, de ânimo e sempre vai estar disposto a fazer aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E é interessante, vestimenta da fé. Você tem essa fé? Você tem fé para servir Jesus? Você tem fé para esperar em Jesus? Você tem fé para permanecer mesmo quando Deus não fizer nada por você? Aleluia, porque existe um evangelho barato aí dizendo que Jesus faz tudo por você. Mentira, mentira, irmão. Jesus, ele disse assim, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Muda de vida, sai dessa vida vã de viver. Seja obediente à palavra de Deus, porque quando a gente obedece, Papai do céu nos abençoa. Amém?